Se você clicou nesse vídeo, é porque você está procurando uma resposta para essa pergunta: por onde eu devo começar a ler a Bíblia? Eu sou fundador do método Bereano e eu separei algumas anotações aqui no meu notebook que irá te auxiliar nessa jornada que é começar a ler a Bíblia. E antes de eu passar essas anotações para você, eu quero te fazer apenas um pedido. Se inscreva aqui no meu canal, ative os sininhos e comente aí de qual congregação você é, da onde você está me ouvindo. Fica à vontade. E sem mais enrolações, vamos para a aula. A primeira anotação que eu fiz para você que quer começar a ler sua Bíblia é: você precisa primeiramente entender o que você tem nas suas mãos. A primeira anotação é: o que eu tenho nas minhas mãos? O que eu vou começar a ler? Você precisa ter na sua mente que a Bíblia, ela não é qualquer livro. A Bíblia, ela é um compilado de 66 livros escrito por pessoas diferentes em épocas diferentes para culturas diferentes. Foi escrita em 3 idiomas: hebraico, grego e aramaico. Então você precisa, primeiramente, antes de começar a ler a sua Bíblia, entender o que eu tenho nas minhas mãos. A Bíblia, ela não é um livro comum. Ela é uma coleção de 66 livros, cujos são 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Então, quando você pegar a sua Bíblia para ler, a minha está até meio velha, né? Porque desde quando eu me converti, eu tenho essa Bíblia de estudo que é muito boa, a Bíblia Thompson. Se vocês quiserem, vou deixar o link dela aqui na descrição. Então, para você começar a ler sua Bíblia, você precisa entender o que você tem nas suas mãos. A Bíblia, ela não é um livro comum, como eu falei. A Bíblia não é um livro comum, ela é uma coleção de livros escrita em diferentes contextos, épocas diferentes, autores e com diferentes gêneros literários. Antes de interpretar, precisamos aprender a observar o texto e entender o seu contexto. Eu deixei aqui também no meu shorts aqui o que é contexto remoto e contexto imediato, mas isso não vem em aula. Se você quiser assistir depois, eu vou deixar aqui no card. Então, a minha primeira indicação para você que quer começar a ler a Bíblia, você precisa entender o que você tem nas mãos. O segundo ponto é: por onde então que bom, eu entendi que o que eu tenho nas minhas mãos, mas eu quero começar a ler. Mas por onde que eu começo a ler a Bíblia? Eu vou te falar agora. Comece pelo Evangelho de João. Isso mesmo. Quando você começar a ler a sua Bíblia, comece pelo Evangelho de João. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu perguntei para o meu discipulador a mesma pergunta: por onde que eu devo começar a ler a minha Bíblia? Ele falou: começa pelo Evangelho de João. Por que começar pelo Evangelho de João? Para quem está começando, João é uma excelente porta de entrada. O livro apresenta quem é Jesus, seus ensinamentos, seus milagres, sua morte e sua ressurreição. O objetivo é começar conhecendo a pessoa central da Bíblia, ou seja, começar a entender quem é Jesus. Então, quando você começar a ler sua Bíblia, depois que você entender o que você tem nas mãos, começar a ler, comece pelo Evangelho de João. Ali você vai entender a identidade de Cristo, a centralidade e o propósito de Jesus. Então, quando você começar a ler a Bíblia, comece pelo Evangelho de João. Último conselho, primeiro conselho, recapitulando aqui: entender o que eu tenho nas minhas mãos. Depois que eu entendo o que eu tenho nas minhas mãos, eu começo a ler por onde? Evangelho de João. Terceiro conselho é o quê? Aprenda a ler com contexto e faça perguntas ao texto. Quando você começar a ler sua Bíblia, você precisa entender o contexto. Não leia não leia apenas para terminar capítulos. Leia perguntando: o que o texto está dizendo? O que ele significa naquele contexto? O que ele ensina? Como devo aplicar isso na minha vida? Então, quando você entende o que tem nas mãos, começa a ler pelo Evangelho de João. Quando você começar a ler, você precisa entender o contexto.
Você precisa entender para quem foi escrito, qual o propósito daquilo ser escrito, o que o autor queria dizer naquela época. Você precisa fazer perguntas ao texto para você ter um entendimento correto daquilo que você está lendo. Então, aprenda a ler com contexto e faça perguntas ao texto. Assim que você começar a ler, esse é o terceiro ponto. E é justamente o que os bereanos faziam. Os bereanos, quando Paulo chegou para pregar ali, tudo aquilo que Paulo estava pregando, eles começaram a consultar e fazer perguntas. Será que é isso mesmo que ele está pregando? Deixa eu ver se está escrito aqui. Então, em tudo que Paulo pregava, eles consultavam para ver se realmente estava escrito. Isso é ser um bereano. Então, recapitulando, você precisa entender o que tem nas mãos. Não é qualquer livro. Você precisa começar pelo Evangelho de João. E começou pelo Evangelho de João, leia entendendo o contexto. Faça perguntas ao texto, o que esse texto está dizendo, o que ele significa, o que ele significava naquele contexto, o que esse texto ensina, como que eu devo aplicar esse texto na minha vida. Então, se esse vídeo te ajudou, respondeu aquilo que você queria aprender, se inscreva no meu canal, comente Bereano e faça parte do método Bereano, que está com uma promoção incrível. Eu vou deixar o link aqui também do método Bereano, onde você aprende a interpretar a Bíblia, a correlacionar a Bíblia toda, você vai aprender hermenêutica, você vai aprender exegese, você vai aprender o método OECA, a interpretar texto difícil, tudo isso você vai aprender no método Bereano. Eu vou deixar aqui com um grande desconto no meu link da bio. Deus abençoe a sua vida, fica com Deus.